Olá, meninas! Episódio 2: O corpo feminino não é linear. Hoje vamos falar sobre hormônios, os ciclos, a energia, o impacto da produtividade e na tomada de decisões e o desejo de performar dessa mulher num corpo que não é masculino. Pois é. Você já sentiu alguma vez um dia que você estava super produtiva, podia resolver tudo, e num outro dia, talvez até no dia seguinte, responder uma mensagem no WhatsApp já parecia demais? Ou então aqueles dias que você se sente super energizada, produtiva, criativa, e outros dias que tudo parece super pesado? Às vezes a gente acha que isso é preguiça, falta de força de vontade, falta de foco, desorganização. Mas sejam bem-vindas, porque hoje a gente está aqui para te falar que talvez isso tudo seja só parte da sua biologia. Existe um equívoco moderno que está adoecendo as mulheres de forma silenciosa. Na verdade, exige constância linear num corpo que é cíclico. Então, na verdade, nós temos vários exemplos como o ciclo menstrual. O que acontece? A gente tem oscilação dos hormônios, tanto do estradiol, progesterona, tem mais sensibilidade à dopamina, serotonina, cortisol. Isso vai impactar diretamente no modo de vida dessa mulher, tanto no humor, na produtividade do trabalho, no foco, na fome, na sociabilidade, como ela vê o outro. E se a mulher ela não se acolher nessa fase e entender que ela é cíclica e que tudo muda, ela vai entrar em colapso, né, em exaustão. Na verdade, quando a gente cobra a previsibilidade diária de forma linear, num corpo que é cíclico, isso não vai fluir e vai chegar numa exaustão que ela colapsa, ela começa a se cobrar tanto e não vai fluir a sua energia. Na verdade, além disso, tem a questão de que a mulher ela não precisa agradar em todo o tempo. Ela pode se permitir, ela pode se acolher. Somado a tudo isso, ainda tem a questão do climatério, que é como se fosse um balde de água fria na vida da mulher. Porque agora a gente tem não só a oscilação hormonal, mas é uma fase de reprogramação metabólica e energética na vida dela. E isso é muito impactante e precisa ser entendido. Exatamente. E, Fernanda, você atende mulheres todos os dias, né? E o que que você mais percebe, o que que te chama atenção com esse comportamento muito comum da mulher querer performar o tempo todo, sem pausa, sem descanso? Na verdade, é essa falta de diferenciação de culpabilidade e a questão da sustentabilidade, porque a mulher, Uhum. ela começa a aceitar várias coisas e ela vai abraçando o mundo. Então ela vai equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo. E tem uma hora, tudo bem, a gente dá conta de muita coisa, mas a gente não precisa dar conta de tudo. E a gente vai equilibrando pratinhos, pratinhos, até que uma hora a gente não sustenta Uhum. isso. E vai começar a cair prato. E aí a gente vai ficar desesperada porque a gente não vai conseguir ter tempo para olhar que prato que a gente vai deixar cair e se esse prato era muito importante, e aí se esvai pelos nossos dedos. Então, vem essa questão da performance e a questão de que até mulheres muito competentes também falham e colapsam, né? Até porque, se a gente não tem recuperação do corpo, essa performance não vale de nada. Uhum. E hoje, o que eu vejo são mulheres muito potentes, mas que elas não têm tempo de se reconectar, fazendo a pausa, e aí elas ficam exaustas. Então eu vejo muitas mulheres cansadas, muitas mulheres exaustas, mas na Uhum. verdade porque elas não entendem a fisiologia delas mesmas, né? Outro ponto importante é a questão da fadiga. E não é fadiga só em relação ao descanso, Uhum. mas ele é multifatorial. Então a Uhum. gente tem a questão do sono, tem a questão da próprio exercício, né, do sedentarismo, a questão da nutrição, a questão do corpo inflamado e que ela não consegue emagrecer, a Uhum. questão do manejo de estresse. Então tudo isso se soma a um ponto que vai impactar nessa fadiga. E aí, o que eu acho que é o diferencial que muitos médicos ainda não viram é a questão de olhar para a mitocôndria, a energia mitocondrial. E aí, então, explica pra gente de uma forma assim que as mulheres possam entender de uma maneira simples. O que que são então as mitocôndrias e por que toda mulher precisa dessa informação? Então, mitocôndrias são organelas que estão dentro da célula e elas são importantes para a produção de energia do organismo. Uhum. Então, ela é como se fosse a usina de energia nossa. Uhum. E ela impacta diretamente na nossa saúde como um todo, porque a mulher não é fragmentada. Uhum. Então, as mitocôndrias estão relacionadas com o cérebro, com o coração,
estão relacionadas com os ovários, com o músculo. Então, se tem uma falha na energia produzida pela mitocôndria, eu vou ter impacto no corpo inteiro, eu vou ter brain fog, eu vou ter cansaço, queda da minha performance física, mental, eu vou ter uma fadiga, e eu vou ter dificuldade de emagrecer. Envelhecimento Eu vou... precoce. Isso, exatamente, o envelhecimento precoce, que é muito comum e muita gente ainda não sabe. E aí você fala muito, né, dessa questão da energia celular. E qual seria, então, também explica pra gente de uma maneira um pouco mais simples, a relação entre as mitocôndrias, né, e toda essa questão energética com os hormônios? Então, a relação é direta. E a gente pensando na mulher, né, 40 a mais, na transição menopausal e menopausa, a gente pode falar de exemplo o estradiol. O estradiol, ele está relacionado diretamente com a proteção mitocondrial. Então, se a gente tem um estradiol em nível baixo, por conta dessa fase da mulher, ela vai ter impacto negativo nas mitocôndrias. Então, o que que acontece, né? A gente tem a biogênese mitocondrial responsável aí, no caso o estradiol, então a produção de mitocôndrias de energia vai estar impactada, a questão da sensibilidade à insulina, ou seja, interferência metabólica, e a questão antioxidante, né, do envelhecimento precoce, de diminuir radicais livres, e aí a gente não tem essa varredura no nosso organismo de forma adequada, então a gente vai ter mais radical livre funcionante, mais risco de câncer, então tudo isso vai impactar. E muitas mulheres, elas sentem essa mudança, elas começam a perceber uma fadiga constante, persistente. Mais de 91% de mulheres na transição menopausal, elas queixam dessa fadiga. E pode ser por conta também da mitocôndria. E aí a gente vai entender que, agindo ali, a gente vai ter todo um florescer dessa mulher. É claro, é um combo de variáveis, né? E a medicina do estilo de vida, ela tá ali no pilar para a gente conseguir um parâmetro de êxito para essa mulher na vida dela. E você costuma dizer que o corpo feminino, ele não falha, né? Ele responde. Conta pra gente o que que isso pode significar na prática. Então, na prática é o seguinte, a gente vai, o corpo ele vai dar um sinal e a gente às vezes não sabe entender esse sinal. Então, eu falo que o corpo te obriga quando ele vai sinalizando e você não vai deixando para trás, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou cuidando do meu marido, vou cuidando dos filhos, meu trabalho, e quando se vê a mulher ficou por último, chega no consultório no auge do caos. Então, eu sempre digo que a mulher, ela tem essa questão de se deixar por último. O corpo, ele não está sabotando, mas ele está sinalizando e você não está enxergando. E para as mitocôndrias, é muito fácil a gente entender o que mais agride elas. Então, é sedentarismo, é ingestão de ultraprocessados, é falta de ingestão de proteína, é um sono ruim, é um estresse crônico constante, é uma inflamação. Tudo isso faz com que essa mulher ela vá perdendo a sua vitalidade. Mas é claro, ela está deixando o terreno biológico dela de uma maneira muito, muito ruim. E não tem jeito, a gente vai agredindo essa mulher, né, com fatores externos. Falando em agressão, você que estuda do cérebro, o que eu posso, de uma maneira simples, explicar para a mulher o que acontece nesse processo cíclico com o cérebro e o que agride ele dessa maneira, cientificamente falando? Bom, vamos lá. A gente está falando, né, que a mulher, ela não é linear, ela é cíclica. E isso significa o quê? Né? Vamos estender esse pensamento. Se ela é cíclica, significa que a mente dela é cíclica, o corpo dela é cíclico e, por consequência, o cérebro dela também é cíclico. Isso significa que ele não vai ser constante. E aí um dado que é muito importante a gente falar aqui, que, né, todas as vezes a gente fica falando mesmo, porque a mulher é cíclica, tal, mas o que que isso significa na prática e, como você comentou, cientificamente, neurocientificamente falando? Significa que essas oscilações que acontecem durante todo o período do ciclo, elas são já um ritmo desse corpo feminino de recalibração. Então, essa instabilidade, ela está prevista para ser acontecida, né, em cada uma dessas fases, né, da ovulação, né, do período lúteo, fase lútea, né, a menstruação e tudo mais. E enquanto isso acontece, já vai acontecendo essa recalibração. Então, por exemplo, uma mulher que ela já começa desde cedo a se observar, a observar os sinais do ciclo dela,
Ah, o que que então? Esses sinais que você comentou, fisiológicos também. Eu tenho mais fome, menos fome, como estão as minhas emoções, como eu reajo, se eu reajo, né? Eu tenho essa vontade de ficar mais recolhido ou não. Isso tudo oscila por conta dessa oscilação hormonal também. Então, quanto mais cedo a gente observa isso no nosso ciclo, mais e melhor, né, com melhores escolhas e melhor qualidade, a gente consegue se preparar para as grandes transições da vida, né, da mulher, que a gente pode falar que são basicamente duas, né, dentro desse contexto de grande transição, que um é a matrescência, né, então todas as vezes, né, que a mulher se torna mãe, e tem esse período também que é uma janela grande até, que pode durar até 6 anos, né, essa recuperação entre, né, gestação, pós-parto e, né, toda essa recuperação neurofisiológica. E o segundo grande momento é também a perimenopausa. Então, nessas duas grandes transições, a gente tem essas oscilações que são esperadas, e o que que acontece? Por conta delas, várias regiões do cérebro, então, tipo, o hipocampo, né, que tem uma função super importante nas nossas emoções, na nossa memória, ele fica impactado. Mas isso tudo, né, a mulher ser cíclica significa que não é uma falha, isso é uma vantagem. E é uma vantagem evolutiva, porque isso acaba sendo um treino de resiliência neural, que a gente chama. E é por isso que é tão nocivo, né? A gente vive, né? Não tem jeito, a gente precisa pautar esses assuntos, né? A gente vive numa sociedade que foi pensada, né? Desde a era industrial, foi pensada para homens, por homens, né? E não funciona, a gente não funciona dessa forma, né? Um homem, ele consegue se adaptar muito perfeitamente, né, os hormônios dele e tudo mais, ao período do ciclo circadiano. Para nós, a gente também né, se adapta muito bem, mas a gente, além do circadiano, tem o infradiano por conta desse ciclo menstrual. Então, a nossa complexidade é um pouco maior, mas essa complexidade não impacta em falha. Ela, na verdade, é uma vantagem evolutiva. E é uma das coisas que a gente precisa recuperar, que é se entender e identificar esses momentos em que a gente precisa, né, botar o pé no freio, desacelerar um pouco o ritmo, fazer determinadas pausas e começar, então, a performar na nossa própria vida desta forma cíclica que nós somos. E aí a mulher vai se culpando, vai falhando cada vez mais, mas na verdade ela não entende que é o corpo dela, que ela está exigindo constância num corpo que é cíclico, né? Uhum. Então, é exatamente E isso. isso não é defeito, né? Isso, na Não. verdade, é uma vantagem evolutiva, né? E a literatura já mostra, por exemplo, no ciclo menstrual, como eu disse antes, Uhum. que vai ter impacto na cognição, na performance física, na performance mental, no rendimento do trabalho. E ela tem que entender isso. Eu mesma, quando vou treinar, eu aviso meu personal, ó, tô menstruada. Não exija de mim meu treino com a força que eu tinha na época que eu não estava. Isso. Então, eu me permito, vou Uhum. arrastada, mas vou. E Mas eu entendo que impacta também nas emoções, né? A gente fica mais hipersensível a determinados, né, neurotransmissores, GABA e etc. Então, a gente precisa mesmo desta pausa para conseguir se restabelecer. E aí, a gente tem uma outra questão que é muito importante a gente falar aqui, para vocês também começarem a treinar, talvez, que é um conceito que é neurocientífico, que é o conceito da interocepção. A interocepção é a capacidade que a gente tem de descrever, né, e na verdade, perceber e descrever aquilo que a gente sente no nosso corpo. Então, muitas mulheres, né, vêm conversar comigo, garanto que com você também no consultório, falando, ai, eu me sinto super desconectada. Então, essa desconexão é por conta da gente ter essa performance como homem, num mundo, né, que é majoritariamente feito para homens e performance masculina, sendo nós cíclicas, e o que acontece? A gente de começar, né, para de se perceber, para de perceber o que está acontecendo com o nosso corpo. A grande parte desse sentimento, né, de desconexão vem daí, da gente perder essa capacidade de nos percebermos, né, porque, como você falou, tem tantas demandas, né, são tantos papéis, e a gente se coloca em último na lista, só que então o nosso corpo, todo momento, está sinalizando, né, o que a gente precisa fazer naquele momento. Então, talvez uma resposta muito interessante para nós mulheres que somos cíclicas seja a gente se adaptar menos a esse ambiente e prestar mais atenção nesse interior. Aí a gente começa a recobrar essa conexão,
conosco mesma. Porque oscilar a energia não é falhar, né? É Não. fisiologia e a gente tem que se permitir. Uhum. E tem um papel muito importante tudo isso, né? Sim. Inclusive, a gente já falou aqui no começo que é um detox natural, né? Todas essas questões dessas oscilações são justamente para o seu corpo cíclico jogar fora aquilo que não serve mais para você e manter ou melhorar aquilo que está dando certo. Exatamente. E aí eu até vou falar agora, a mulher que tá sentindo que não vai conseguir dar conta, que tem esse ritmo todo dia, eu queria dar uma mensagem para ela, né? E se dá para recuperar isso, que a gente até conversou antes, Uhum. porque, na verdade, não é culpa dela, não é culpa da menopausa, que todo mundo também foi culpa da menopausa. Uhum. Mas eu acho que a régua que a mulher está usando é muito alta para si mesma, né? Ela tem que se permitir. Exigir constância linear num corpo que é cíclico vai gerar colapso, vai fazer com que essa mulher ela fique frustrada e gera culpa. E aí ela vai ficar se martirizando. Eu pedi aqui também parasse a mulher de chamar de falta de força, o que na verdade é falta de energia celular. E de repente a gente avaliar também as mitocôndrias e dar um impulso para o seu organismo e seu metabolismo, valeria de uma outra forma de se reconectar. Um fato importante também é um estudo que comparou no treino de força, né? Porque eu sempre digo que a energia treina a força. Mas a mulher tá cansada, como que ela vai treinar força? Então a gente avalia a suplementação, a gente avalia o que tá faltando. E quando a mulher treina, teve esse estudo que comparou homens idosos, sedentários versus que treinavam. Eles avaliaram a coenzima Q10, que é um substrato energético para a nossa célula. E em 3 semanas, os homens que treinaram, eles tiveram mais disposição, mais energia, tiveram mais neurônios, então formação de neurônios, eu sempre digo, né? Banco de músculos, banco de energia e até uma longevidade, porque você vai ganhar músculo, você vai ter o quê? Mais independência no futuro. Então, vale treinar. Uma dieta com proteína, um sono reparador que vai regenerar tecido e vai fazer com que você tenha mais disposição. Você tem que se permitir. Também tem a questão de equilíbrio hormonal, então, quando fizer sentido, vai repor, tá? E também toda essa parte de redução de inflamação. Então, uma dieta, né, que não seja inflamatória, com menos pico glicêmico, aí também vai te ajudar nesse ponto. Então, isso é importante. E aí, o corpo feminino, ele não repete, mas aí a gente fala, ai meu Deus, tá repetindo de novo. O que que você fala disso? Dessa repetição, eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar, eu tenho que performar. Eu acredito que de novo a gente cai, né, nesse assunto que vai um pouco além da biologia, né, que é um assunto que é cultural, ele é social, ele é cultural, político, sociopolítico, enfim, todo esse combo, tudo junto, misturado, né, porque, de novo, quando a gente vive, então, numa sociedade que a gente trabalha, em média, 12 horas por dia, tem acúmulo de papéis, não tem pausa, né, não tem descanso, em algum momento a gente vai colapsar, justamente porque temos outras necessidades energéticas diferentes das dos homens. Então, isso leva a muitos casos de burnout feminino, né? E, na verdade, a gente tem também outras formas, né? Como fala? Ferramentas, né? Que a gente pode utilizar. Antigamente, era tão interessante que, antigamente, na ancestralidade, as mulheres, elas viviam, né, se comportavam, e a sociedade em si, ela também agia em torno desse pensamento matriarcal, respeitando essa ciclicidade feminina. Então, se sabia, por exemplo, nas pequenas comunidades, né, quando a mulher estava mais extrovertida, mais acessível, né, a passar o conhecimento, quando ela precisava se recolher, essas questões todas, elas eram super respeitadas e eram compreendidas, né? Mas por conta, então, de toda essa coisa neoliberalista, né, que foi avançando, e nós, né, avançando como sociedade dentro desse esquema, a gente passa, então, a ter essa visão de que, equivocadamente, a gente consegue suportar tudo e dar conta de tudo. E pior, se a gente reclama, né,
ou se a gente fala alguma coisa contra isso, isso é visto como algo negativo, quando para nós não deveria ser, né? Porque isso, na verdade, é adoecer, né? Então, tem uma frase muito famosa de um indiano, que foi, né, um mestre filosófico, o Jiddu Krishnamurti, e ele falava que não é sinal de saúde a gente se adaptar a uma sociedade doente. Então, a gente pode interpretar essa fala de diversas formas, mas nós, como mulheres, podemos interpretar essa fala, né, justamente nesse ponto. Somos cíclicas, a gente precisa de outras, né, de outras possibilidades, de outras ferramentas. A gente performa sim, e na verdade a gente performa muito bem, porque até dentro desse quesito que a gente fala, né, hoje e chama de economia do cuidado, a gente, dentro dessa multiplicidade de papéis, a gente trabalha muito mais, né, com menos remuneração e menos descanso do que muitos homens que têm a sociedade, né, e a performance da sociedade em favor deles, né? Mas assim, acredito que a gente precisa olhar com cuidado e com mais carinho com relação a isso, até por conta desse ponto energético também, né? Não adianta a gente se exigir coisas que o nosso corpo em algum momento não vai ser capaz de entregar. E, de novo, isso não é falha, isso é estratégia. Então, como a gente é metade da população mundial, eu acho que passou da hora da gente prestar atenção nesses detalhes. Até no exterior já estão fazendo, né, levantamento de como a mulher está impactando no seu trabalho, tanto na transição de menopausa quanto no período de TPM. Então, eles já estão acolhendo essas mulheres de outro jeito, né? Elas estão mais estressadas, elas não conseguem lidar com o público. Então, a gente precisa olhar, acolher. E hoje, em palestras que eu também dou, quando a gente fala sobre a menopausa, eles querem que homens acabem avaliando também a aula. Por quê? Porque eles vão entender a mulher em casa. Eles vão poder compreender as parceiras de trabalho. E quando falam até da questão da reposição hormonal, a reposição hormonal vai ser a salvadora da pátria. Então, eu até quero desmistificar isso, porque é um braço que a gente pode ajudar essa mulher, quando bem indicada, individualizada, vai ser de grande valia. Mas se a gente não arrumar o terreno biológico, nada vai ser bom, porque a gente não corrige um terreno biologicamente agressivo para essa mulher. Ou seja, a mulher está com sono ruim, sedentária, está inflamada, ela não se alimenta direito, come ultraprocessado, ela não treina ou tem baixa massa muscular, tudo isso vai impactar negativamente. E quando a gente usa da medicina do estilo de vida como base da pirâmide, a gente consegue mudar muita coisa e assim, não é só falar, faça MEV. Não, você tem que ter argumentos e tem que ter metas, você tem que ter uma formação dentro da medicina do estilo de vida para conduzir de mão dada essa paciente e ajudar ela a enxergar isso de uma outra forma e entender que agora, nessa fase, ela precisa redefinir uma rota na vida dela para a gente seguir juntas no acompanhamento e tratamento dessa menopausa. Então, a gente consegue estimular a mitocôndria, mas tudo isso, né, a mulher também fazendo o básico dela bem feito, né, que é essa questão da redefinição de rota. E aí você comentou dessa questão, né, da terapia de reposição hormonal. Muitas pessoas não são elegíveis, né, para esse tratamento, e outras mulheres optam por não querer fazer o tratamento através da reposição. E aí, geralmente, o que você recomenda para essas mulheres? Eu sei que também é individualizado, mas quais são opções além da terapia? Então, aí vem a medicina funcional integrativa, que a gente aborda muitas outras questões. Então, paciente que teve câncer de mama, que também não pode. Hoje em dia, mudança de estilo de vida, então a gente tem que explicar, né? Só mudando esses pilares, a gente já tem uma retaguarda muito boa em relação ao feedback das pacientes. E a gente pode também usar de suplementação. Então, aí ela é individualizada, porque a gente vai fazer exame de laboratório e avaliar o que está faltando. Às vezes, uma fadiga é uma falta de vitamina D, uma B12 baixa, um ferro baixo, e a gente consegue, suplementando essa mulher de forma individualizada, isso resgata. Junto, a gente consegue, com apoio, né, de terapia psicológica, então uma psicóloga, uma terapia vai ajudar. A questão de sexualidade, a gente tem a fisioterapia pélvica, tem algumas questões, tem laser vaginal, tem hidratante, lubrificante, então assim, é uma gama de ferramentas que a gente tem, e a gente avaliando cada mulher, a gente vê o que realmente agora importa
importa para ela, o que que incomoda. Então a gente vai começar com esse pilar e a gente vai desenvolvendo. Outra questão importante é o sono, porque assim, se o sono tá ruim, eu não vou conseguir melhorar o resto. Intestino, muitas mulheres chegam irritadas, essa questão de não estar conseguindo produzir no trabalho, mas se o intestino tá ruim, tem eixo intestino-cérebro, eu não vou conseguir melhorar o resto se eu não melhorar o intestino. Então, é muito individualizado, tem muita coisa a se fazer. Por isso que eu digo que reposição hormonal, para algumas que estão muito inflamadas, nem é a primeira opção. Eu preciso melhorar essa casa, para depois eu organizar o resto, e aí, se for ainda possível, né, e se for necessário, a gente entra com todo o arsenal. E o que você diria que poderia ser o primeiro passo? Uma mulher que começar agora a fazer essa autoobservação, né, essa autodescoberta para melhorar. Como ela pode começar? Primeiro, parar de se julgar, parar de achar que a culpa é com ela, parar de se comparar com as outras mulheres, porque cada uma tá numa fase, cada uma tá num momento de vida e ninguém sabe o que acontece para aquela mulher dentro da casa dela. Você tem que se olhar e respeitar o seu momento, olhar como que você era antes, no sentido de como você evoluiu em sua sabedoria. Porque o seu corpo não é mais de 30 anos. Então você não pode também olhar de 30 e falar, nossa, eu fazia 3 vezes por semana academia e eu emagreci, agora não. A gente vai redefinir rota, porque você está numa outra fase. Mas que agora você precisa sim, né? Que tal? É uma sugestão, né? Nem precisa. Mas sugestão de se olhar mais e falar, agora eu vou dar um pontapé e vou me priorizar. Me priorizar de que jeito? Vou ter um momento para mim, vou fazer uma massagem, vou tirar uma vez na semana, vou fazer uma caminhada para me reconectar comigo mesma, fazer um yoga, vou usar um óleo essencial. Então, tudo isso são pilares que a gente consegue melhorar e a mulher se perceber mais. Bacana. E aí tem também a questão, né, da própria ancestralidade, né, que a gente comenta, né? E quando a gente fala ancestralidade, não é essa questão, né, de voltar ao passado ou necessariamente fazer as coisas como eram feitas há 100, 200, 300 anos. Mas é sim aproveitar esse conhecimento, que muitos são de medicinas tradicionais, né? Mas outros são justamente dessa linhagem ancestral que a gente possui, de prestar atenção, né? De voltar e retomar esse movimento de escuta. Então, dentro, né, de todo esse trabalho que eu desenvolvo também com as mulheres, geralmente eu indico para elas para começar a treinar essa escuta, essa interocepção, como a gente falou. Então, começa a voltar a perceber o que é que o seu corpo está te dizendo, né? Em cada uma das fases, e aí lembra, a gente vai oscilar, né? Mesmo quem já não menstrua mais, seu corpo continua tendo uma oscilação hormonal mensal, né? Já não é mais da mesma forma que era quando você ovulava, mas ainda existe essa oscilação hormonal. E se existe essa oscilação hormonal, como tudo que a gente comentou até agora, vai existir também essa oscilação de energia, essa oscilação de emoções, né? Sentimentos, e todas essas observações você pode fazer, menstruando ou não. E aí eu sempre comento, né, para as mulheres, quer começar com essa recuperação de escuta, né, perceber a sua interocepção? Compra um caderno, né, mantém um diário, mas compra um caderno super bonito, né, daqueles que dá vontade, né, de você escrever. Inclusive porque a escrita também é um dos exercícios que foi comprovado cientificamente, né, que ele ajuda a barrar muitas dessas questões de envelhecimento precoce, né, e cognitivo. Então é uma ferramenta muito potente. Então a escrita criativa entra aí também como uma ferramenta terapêutica. E aí você pega e começa a anotar, né? Anota todos os dias, né? Tudo bem, todo mundo sempre fala da questão do tempo, mas assim, 5, 10 minutos com certeza você vai ter, né? São 5, 10 minutos que você vai ficar sem rolar o feed do Instagram, e aí você pega e se presenteia com esses momentos, que eles podem, por si só, já se tornar um ritual para você. Então você vai e anota todas as questões lá. Como estão suas emoções? Se você, por exemplo, está nessa fase de transição da perimenopausa, você pode começar a anotar todos os sinais e sintomas que você está sentindo naquele momento. Isso vai ajudar até a você levar esse material, por exemplo, para
um ginecologista que te atende, né? Seu ginecologista de confiança. Porque ele vai conseguir também, com a sua ajuda, mapear o que está acontecendo com você e individualizar ainda mais o tratamento para você. Então, observa tudo. Sinais de fome, como está seu sono, você sonhou, não sonhou. Às vezes dá para anotar o sonho também. Tem uns sonhos que são mirabolantes, tem gente que fala que não sonha, né? Mas dá para anotar todas essas observações, como que foi o fluxo, se você menstrua, como não foi, né? Se você não menstrua mais, então como estão as minhas emoções, meu comportamento, minha irritabilidade, tudo isso acaba sendo um mapeamento gigantesco e uma jornada de autoconhecimento que vale muito a pena vocês fazerem. A menopausa, então, ela não costuma ser o fim, mas o fim seria a ilusão de que dá para viver de forma linear, desconhecendo a biologia, né? Exato. E se a gente vive um quarto da nossa vida, né? Nesse período, né, que a gente não ovula mais em diante, a gente precisa trazer muita qualidade de vida para esse momento. Porque se você não prioriza, o seu corpo te obriga, né? E outra frase aqui é que aqui você pode se priorizar. E faltou, passou da hora. Então, se você ainda está sentindo que você pode compartilhar esse podcast com uma amiga que também está aqui numa alta performance e não está dando percepção para essa situação, manda para ela. Isso, convida ela e, por favor, todas nós precisamos parar de ir contra a nossa biologia. Tchau, tchau.